Um verão de Guriri hoje ele tem um peso muito grande até para o estado do Espírito Santo. Quando chega no verão, a população ela quadriplica. O bar e o restaurante ele é serviço, o cara quer ser bem atendido, o cara é comércio porque ele está vendendo e ele é indústria porque está transformando as coisas o tempo inteiro. Então você está realmente numa escola de quebração de cabeça, de crescimento, de empreendedorismo muito, muito alto. Eu digo muito, Guriri vai ser um Jardim da Penha maior. Resenha de Bar. Fala pessoal, estamos aqui com mais um Resenha de Bar, especialíssimo hoje, diretamente da ilha de Guriri, norte do estado do Espírito Santo. Estou aqui com meu amigo Léo. Léo, bem-vindo, cara. Léo é um marco aqui da ilha, está aqui nesse ponto aqui com Petiscos e companhia há quantos anos, Léo? Há 16 anos. 16 anos. Mas eu sou filho, né? Como você falou, é um marco. O Rock Estrela começou aqui. Então foram 14 anos de Rock Estrela, depois 9 de bodegas e 16 anos de petisco. Pô, somando aí 30 e tantos. Né? Aí são os 14 do meu pai e os meus 16, são 30 anos. Os 9 foi o descanso. Pô, bicho, e Guriri cresceu nessa época, né? Você estava me mostrando a cidade agora aqui. Eu lembrei que eu vim aqui há 26 anos atrás e a cidade é completamente diferente, está pujante, as coisas estão acontecendo. Guriri, eu vinha, né, quando eu era pequeno, que aí a família vinha, a gente enfrentava a pé, Rodrigo. Os carros paravam, a gente tinha que atravessar a Pinguela, depois melhoraram a estrada, a gente conseguia chegar na beira da praia, aí fizeram as barracas. E quando o meu pai se mudou para Guriri, eu tinha 14 anos de idade, 13 para 14, e aí Guriri era tudo na areia, não tinha calçamento, não tinha nada disso. E que começou, então assim, igual eu expliquei, o Guriri Norte é o novo e o Guriri Sul é o antigo, é o verdadeiro Guriri, onde é a origem ali. E aqui deu certo, eu acho que não sei se é o ponto, a localização, o vento, facilitou, mas era uma coisa sazonal, e até hoje, né, apesar de ter uma população muito forte, atuante, morando em Guriri. São que 30 mil, 40 mil pessoas. Hoje o IBGE fala em 30, 36 mil, mas se você for apurar mesmo 100%, a polícia estima em 40, 45 mil moradores. Isso a gente está falando de um bairro maior que 50 municípios do estado. Então isso traz um peso muito bacana para o comércio da ilha. Então, assim, aquilo que era totalmente sazonal já começou a ter movimento durante vários períodos do ano. Não só verão e não só férias de julho. Mas mesmo assim, tem ainda, eu queria que você explicasse isso aí, na época do verão, a partir de novembro ali até carnaval, o pau quebra. O que eu falei? Guriri, quando ele foi fundado, é uma cidade de veraneio, né? As cidades vizinhas, satélites, assim, as vizinhas, Nova Venécia, São Gabriel, Linhares, Colatina, aí você tem a cidade de Minas, Mantena, Barra de São Francisco. Essas cidades, eles possuem casas em Guriri. No verão, eles vinham passar o verão aqui. Então, Guriri é um veraneio. Quando chega no verão, não é 30, 40 mil, 50 mil. A população ela quadriplica e vai para quase 200 mil pessoas na ilha e 200, 300 mil, e o fluxo é muito grande. Então, assim, um verão de Guriri hoje ele tem um peso muito grande até para o estado do Espírito Santo. Sem dúvida, hoje tem show nacional aqui, né? A gente divide a agenda com Guarapari. Né? Ora acontece um show em Guarapari, no outro dia aqui acontece um show aqui, ele vai para Guarapari. A gente está dividindo aí a nível nacional aí com Guarapari. Bacana demais. Então você que não conhece Guriri, norte do estado aqui do Espírito Santo, vem para cá. Tá muito bacana, cidade novinha, toda calçada, a gente deu uma volta aqui, toda calçada. Como eu falei, eu não lembrava, eu lembro de 26 anos atrás que realmente era chão de terra. Fui corrigir, toda calçada não, é um sonho nosso que se torne toda calçada. Mas as principais avenidas já estão calçadas e tem uma obra grande aí que o nosso prefeito vai nos prestigiar, a macro drenagem, a micro, né? O governador e o prefeito vão resolver isso aí. Sem dúvida, fica aí o pedido que já está praticamente atendido já pelo governador. Já está atendido aí, já tem previsão de início das obras, já está tudo bacana aí. Tomara que vai bombar ainda mais Guriri, né, cara? Vai ser um negócio assim. Hoje, além de ser veraneio, muitos aposentados escolheram Guriri como destino final.
para o cara morar. Então aqui, eu como recebo todo mundo que chega, a gente acaba conhecendo e a gente vê que existe uma diversidade de moradores hoje, da terceira idade. Então os aposentados de Brasília, São Paulo, Rio, Minas. Então essa turma toda está escolhendo balneários calmos para poder ter uma qualidade de vida melhor. E aqui tem estrutura, né? Além de você ser um balneário calmo, ele dá toda essa estrutura para o cara ter um... Tá dando, tá início, né, em construção, né? A gente tem que ter muito cuidado para que isso realmente aconteça de forma gradual e ordenada, né? De forma organizada, para que isso fique bem atrativo, continue atrativo. E o cara que está assistindo a gente, muito dono de bar, muito dono de restaurante, está pensando, ou já tem, ou está pensando em abrir um bar em zona litorânea, assim, cidades realmente que são pontos turísticos de litoral. Qual o toque que você dá aí dessa sazonalidade? Como é que o cara né, coordena esses altos e baixos aí do ano? Nós temos uma experiência. Então, o que acontece? Eu digo que toda vez que você for montar um negócio, estude, entenda, pesquise. Eu trabalhei eu era filho de dono de bar, depois fui trabalhar para várias empresas grandes. E quando eu resolvi montar o meu próprio negócio, realmente eu me estruturei. Eu fui buscar o Sindibares, eu busquei o Sebrae, eu me organizei, fiz os cursos, estudei muito bem para entender e melhorar como que funciona. Então você tem uma reserva que você faz no verão, a gente chama de gordura, e você se prepara para você vai queimar ela em alguns períodos. Então não é todo ano que ele é 100% no azul. Então você vai ter baixa sazonalidade, períodos de muita chuva, frio, e as pessoas não vêm para a praia. Como é um veraneio, essas pessoas vão ficar, né? Então a gente tem que ter muito estudo, muito entendimento e muito pé no chão para que você não coloque tudo aquilo que você tem achando que aquilo vai ser resolvido somente no verão. Aproveitar para agradecer nosso patrocinador, Lecard. Você, dono de bar e restaurante, que não recebe Lecard ainda, entre lá para você ver os benefícios. Muita gente aí para pagar com isso, é um voucher de vale refeição que vai levar muito cliente para você. Agradecer Sindibares Abrazel, que está com a gente sempre, nosso realizador desse programa. Se você também não sabe o que é Sindibares Abrazel, entra no site, entra aqui no nosso canal. É dica para ajudar você, dono de bar e restaurante, você que está querendo abrir o bar e restaurante, a bater menos cabeça, porque é um ramo muito difícil, não é isso, Léo? Não é fácil não. Tá? Dos mais difíceis, estou para te dizer. Aí você estava contando, cara, tá pegando aqui, Renan, você estava contando aqui história, achei muito bacana a história que você contou aqui do... A história de Barra Nova, ela é bem legal. Fala um pouco de Guriri agora. O próprio nome, né, é Barra Nova. Por que é Barra Nova? Porque a Barra Velha é a boca do rio, São Mateus, na divisa entre São Mateus e Conceição da Barra, né? É a ponta norte de Guriri. E a Barra Nova, ela foi implodida, né? Como assim? Se você olhar o desenho do rio lá em cima, você vê que não tinha essa saída para o mar aqui. O rio deságua lá em Barra Seca, né? Que faz parte do São Mateus também. São Mateus já disputou com Linhares essa praia, Barra Seca. Então o rio, Campo Grande, Barra Seca. E aí o que acontecia? Essa região, essas fazendas, quando o rio enchia, alagava e o pasto morria. O boi no pasto, ele morria, porque muita água, não tinha alimentação. Toda vez que o rio enchia muito, ele fazia o quê? Eles tinham uma fuga para o mar nessa região ali. Aí o irmão do Barão dos Aimorés fizeram uma solicitação ao governo, à capitania, alguma coisa assim, que autorizou. E aí o cordão rochoso que fazia o bloqueio, foi implodido, né? Explodiu com dinamite, abrindo a Barra Nova, que é esse leito ali que você está vendo. E aí. É o coral que você falou, a barra de coral? Esse cordel rochoso é aquele que corta o Brasil, desde o Nordeste, passando. Então, muitas praias famosas tem ele. Você está na praia, você vê lá aquela piscina. Pajuçara, em Maceió, Muro Alto, no Recife, lá em Porto de Galinhas, aqui em Arraial da Ajuda, você vê também. Então, aqui foi... Aí no Espírito Santo,
ele não florou, ele afundou, se escondeu. Escondeu na terra. Acho que o único lugar que ele dá uma aparecida, que a gente, né, caminha por cima dele, é ali naquela foz nova de Barra Nova. Bacana, pô, história é legal pra caramba. Essa é uma história muito boa, muito legal. Muito massa. Guriri faz parte, né, da região do Verde das Águas, da Rota do Verde das Águas, né? Eu até faço menção. São Mateus é uma das cidades mais antigas do Brasil. Sim. Né? São Mateus, pelo rio Cricaré, descobriram o Brasil, né? Vieram de Porto Seguro, as caravelas, muitas entraram. E aí o porto de São Mateus, o cais do porto aqui, recebia os navios portugueses. Então São Mateus é muito rico de história, né? Inclusive teve uma batalha no Rio, que o sobrinho do Nendi Sá foi morto pelos índios. Os índios na região eram muito valentes, muito bravos. Então assim, São Mateus é muito rico em história. Tem o Porto de São Mateus, tem a Igreja Velha, a primeira igreja que o Anchieta construiu no Espírito Santo. Ele não terminou, né? Ela nunca terminou, ele deixou a primeira daquele igreja jeito. que a Anchieta construiu. Ele desceu em São Mateus, olha só, fez isso, né? Por que São Mateus? Porque é o dia do padroeiro, né? São Mateus foi... como é que se diz? Chegaram aqui no dia de São Mateus. Né? Que bacana, bicho. História então, bacana. Essas histórias são... Não, isso precisa ser contado, porque você vê, eu sou capixaba, eu não sabia desse detalhe. Então, o Espírito Santo vem, a gente eu vou fazer uma autocrítica, a gente vende muito mal a nossa história. Sem dúvida. São Mateus tem uma outra coisa interessante, né? A descoberta de petróleo no Espírito Santo se deu na cidade de São Mateus. A gente tinha um clube famoso chamado Ouro Negro. Então, assim, tem vários poços, né? De terra aqui, que foram até negociados agora. Então, assim, é muito rica a história. Era para ter um município referência e a gente aí andou patinando algum período aí. Mas que agora voltou com tudo. Não, nós vamos voltar. E graças a guerreiros, né? Os guerreiros, os empreendedores, os trabalhadores. A gente não desistiu, né? Exatamente. A gente não desiste nunca. E isso é até algo que eu queria até trazer para o assunto, cara. A gente... você como empreendedor, você falou de 14 anos e mais uma história para trás aí, mas você está sempre em todos os encontros que eu vejo, você está na FISPAL, você vai agora na FISPAL, para quem não sabe, é a maior feira de alimentação da América Latina. Perfeito. Você vai com a gente para a FISPAL, esse é o segredo, cara, você está sempre se atualizando, sempre buscando as coisas novas. Assim, eu fui filho de dono de bar, fui para Vitória fazer faculdade, aí formei, acabei tendo uma vida militar. E quando eu saí, né, da vida militar, eu tive a oportunidade de voltar. E na execução da rotina, meu pai infartou. Eu tive que tomar conta do Rock Estrela. E ali iniciou, né, uma negociação com a Ambev, com a revenda que vendia os produtos da Ambev. E a gente começou ali um processo. Acabou aquele verão, meu pai retornou. E o pessoal perguntou se eu não queria trabalhar com eles. Foi quando eu saí comercialmente do Espírito Santo. Aí eu fui trabalhei parte no Espírito Santo, parte no Rio de Janeiro. Trabalhei para a companhia de cervejaria Brahma. E aí eu vi o outro lado do balcão. E aí eu vi outros... Então a gente percebeu que ser dono de bar não era só aquilo que sobrava, né? O cara não sabia fazer nada na vida, ia ser dono de bar. Não, olha só, um dono de restaurante é uma empresa de gestão. É uma gestão de pessoas, clientes internos, clientes externos, fornecedores, matéria-prima, servir bem, atender bem, faz parte do trade turístico, tem uma força muito grande nesse sentido. E aí eu comecei a buscar e comecei a fazer meu projeto de ter meu restaurante, sempre foi meu sonho. E a partir daquele momento que eu comecei a enxergar, eu vinha para cá, comentava com meu pai, pai, naquele período dos 9 anos que eu falei que a gente ficou de férias, né? Eu falava, pai, eu quero o bar de volta. Eu estou me preparando. E eu fui fazendo esse projeto, Rodrigo. Quem me ajudou muito foi o Cid Bares. Porque você quer fazer uma coisa programada, você tem que ter alguém que te oriente. E aonde que eu ia buscar essas experiências? Aí o Cid Bares me ofereceu, através da consultoria jurídica, consultoria contábil, assistência em toda a abertura da empresa, quanto tempo. O Sebrae entrou muito forte nisso também, fiz os cursos do Sebrae. Então foi muito bacana que eu comecei a entender. E aí você não pode, fiz meu negócio está pronto. Não, você tem que evoluir. O consumo muda, o consumidor muda. Está vendo? Hoje Guriri
que era tudo na areia. A gente tem 4 universidades aqui em São Mateus, temos medicina, nós temos uma universidade federal, o IFES, 2 federais, né? Nós temos o IFES e a Universidade IFES. Aí temos o Polo Norte da UFES aqui em São Mateus. Aí nós temos uma Multivix que trouxe medicina, uma UniVC que trouxe direito, então assim, outros segmentos. Então hoje você tem muito estudante. Ao mesmo tempo você também atrai o aposentado. Eu digo muito, Guriri vai ser um Jardim da Penha maior. Só que Guriri está horizontalizado, ele não está vertical. Não tem os prédios ainda. Então está muito horizontalizado. Tipo assim, aquela cidade do interior com uma pegada de praia e com várias pessoas de várias regiões chegando, com culturas diferentes, gosto diferente. Não é todo mundo que gosta da muqueca, mas tem aquele cara da carne. Então, quando você vai administrar, né, você olhou meu cardápio e falou, nossa, Léo, seu cardápio é muito grande. Então, quais são os fatores que determinaram eu ter um cardápio grande? Essa pluralidade de pessoas que estão chegando no balneário ou passando o verão nele, bem como a sazonalidade. Então eu tenho que atender todos os públicos, bacana, todo mundo igual. Bacana, Léo, eu queria explorar essa parte que você falou. Você trabalhou na Brahma na época, não era Ambev ainda, né? Não, eu fui contratado pela Companhia de Cervejaria Brahma, eu era GVM e comprou a Antártica e virou Ambev. Ah, bacana. Eu queria pegar a sua experiência nisso aí, para trazer para o dono de bar, para o cara que está desse lado aqui do balcão, o que você acha que ele tem que estar de olho? Você não é um espião, porque são parceiros nossos, mas coisa da sua experiência interna. Eu vou falar de forma generalizada. O que uma indústria espera? Que você venda o produto dela. Que ao vender o produto, você dê uma nova experiência para o cliente. Quando você consegue transformar o produto dele numa experiência nova, ele te valoriza. A indústria tem interesse em te valorizar. Então, assim, os caras perguntam, pô, você é exclusivo Brahma porque você trabalhou lá. Não, eu sou exclusivo da companhia, é uma revenda que me atende, mas eu sou exclusivo da companhia pela forma que eles me tratam. E eu trato o produto deles. É uma via de mão dupla. Então, assim, às vezes chega um fornecedor novo com um produto novo, pô, trabalha com o meu produto, eu sou seu cliente. Eu falei, beleza. Só que o cara está comigo há 16 anos, eu não posso abrir mão de uma parceria dessa. As pessoas têm que entender que a gente também tem parcerias, precisa de negociação. Então, você fecha um contrato, uma situação, ou você determina quais os produtos sua casa vai vender, mediante o pedido da região, como que a região pede, né? Por exemplo, às vezes eu viajo, vou para o Nordeste, vou para São Paulo, a gente vai para o Rio, as comitivas, né? Outra coisa interessante, venha para o Sindibares, as comitivas, elas têm um peso muito grande, não é pelo ensinamento, mas é pelas experiências. Então, por exemplo, eu vou para uma comitiva dessa, aí fui lá, visitei 4, 5, 6 restaurantes. Ali, eu vi que eu gostei de um prato. Eu trouxe esse prato e fui fazer uma experiência. Coloquei ele no cardápio. Muitos tiveram aceitação, estão até hoje. Eu vou te falar um exemplo, o trio nordestino, eu trouxe lá de Olinda. Bacana. Mas eu já coloquei outros que não saíram, né? Dados de tapioca. Vou dar um exemplo. Não teve tanto giro. Ou a cebola do Outback. No começo teve uma aceitação muito boa, eu consegui fazer a cebola, mas a região é sazonal, então tinha um período que eu vendia muito bem e outro período que eu não tinha tanto pedido, então não justifica insistir ali. E aí você tem que ter essa capacidade de verificar aquilo que realmente vale a pena e aquilo que não vale a pena, e vai fazer essas mudanças aí. Montagem de cardápio, gestão de estoque, isso aí é fundamental. Primordial. Primordial. E como você falou, o bar, né, o bar e o restaurante, ele é serviço, que o cara quer ser bem atendido, o cara é comércio, porque ele está vendendo, e ele é indústria, porque está transformando as coisas o tempo inteiro. Então você está realmente numa escola de quebração de cabeça, de crescimento, né, de aprendizado, de empreendedorismo muito, muito alto. Eu falo assim, eu converso muito com Léo, você conseguiu ter uma equipe diferenciada. Eu trato o meu cliente interno, o meu cliente externo e os meus fornecedores com
um respeito, né, os parceiros, um respeito muito grande. Gentileza gera gentileza, né? E você consegue não invadir o espaço do outro e com isso você consegue dar uma longevidade ao negócio. Não está fácil nos dias de hoje, né? A gente está passando aí, todo mundo está com essa crise, aonde eu vou a gente conversa e realmente eu agora tive 15 dias de férias, fui para Maceió, então eu passei por Aracaju, passei por Salvador, Morro de São Paulo, Arraial e vou falar para você assim, é a mesma conversa. São as mesmas dores, dono de bar sofre as mesmas dores. Mas tem solução? Tem. Você está disposto a sanar seus problemas? Você está disposto a resolver? Não. E é como que se sana? Tratando o cara, isso, trazendo o cara para dentro? Preparando novo, você bota 10, fica 1, 9 vai embora, chama de novo. Às vezes eu faço uma entrevista, aí eu convido o cara para fazer um teste. Ele faz primeiro dia, ele atua no salão, na cozinha. Se a pessoa não tem perfil para a noite e o tipo de trabalho, ela nem volta para outro dia. Não, mas como você tem funcionário, você falou de 10 anos, como é que retém essa turma aí? É a turma que se identifica com você, eu acho que é esse tratamento que você dá, né? Esse respeito, essa troca, né? Você não é melhor do que ninguém, né? Nós somos todos na mesma missão, com um único objetivo, né? Sim. Então, assim, não é só a remuneração, mas eu acredito que é a forma que você trabalha com as pessoas, né? Então, quem não tem essa capacidade de trabalhar as pessoas, contrate alguém que faça. Sim, sim. Nós temos que ter muito cuidado. Eu vejo muita gente reclamando que ninguém fica, mas às vezes a pessoa também não sabe se policiar, o que falar, como falar. Não entende que aquilo ali é uma ciência também. É uma ciência. Eu não posso levar tudo a ferro e fogo, né? É lógico. No exército, a parte militar, eu aprendi a lidar com vários tipos de pessoas. A gente falava uma coisa, não aperta muito, senão vai espanar a rosca do parafuso. Isso é uma verdade. Espanou a rosca, acabou. Então, se no exército pensa assim, imagina fora. Então, imagina, você chegar para um soldado ali e ficar todo dia falando determinadas coisas até uma hora que ele vai explodir. Então, assim, você não pode levar o cara a um limite que ele perca a capacidade de gerir de forma, de funcionar, de atuar de forma correta, né? Bacana demais. Eu vejo muita gente, é o que você falou, samba de uma nota só. Todo mundo reclama disso e é verdade, é um fato, mas as pessoas precisam começar a entender como driblar isso, porque as gerações mudaram, né? Hoje nós temos realmente uma geração diferente, por N razões, inclusive o acesso à informação, onde é muito acesso à informação, tem muita informação, dado aqui o próprio podcast. Então, hoje se tem muita informação e a gente precisa se adaptar, né? Porque, como você falou, são todos colaboradores para um objetivo único. Eu não sei se você lembra, né? Você lembra que eu fui referência, eu aqui no Norte, eu fui referência tecnológica do Espírito Santo? Eu recebi um prêmio lá na casa do governador. Lembro. Então, assim, como é que um bar fora da Grande Vitória conseguiu ser referência tecnológica? Porque eu sempre busquei a inovação. Inclusive nessa viagem agora, e com essa dificuldade de mão de obra, e até porque muitas pessoas que viajam ficam fazendo vídeos, eu já estou com uma tendência nova de começar a operar com pedido de mesa. É uma tendência. Já estão fazendo? Então, eu não vou ser o precursor, como eu fui do tablet, né? Um grande parceiro aí, não sei se pode falar o nome, mas a Tronsoft, pode. Vocês estão de parabéns, o Márcio, foi uma grande parceria, a gente inovou, a gente começou, o Márcio virou e falou assim, Márcio, vamos fazer uns testes, Léo, não tem equipamento. Eu lembro até hoje, fui no Shopping Vitória, comprei 2 tablets da Samsung, falei, bicho, faz o teste aí, se der certo. Aí no outro dia, o Márcio me liga, corre aqui que deu certo, eu consegui tirar o pedido, e o pedido saiu na impressora, eu consigo separar, vamos fazer. Então vamos meter bronca aí, vamos fazer acontecer. Massa demais. Isso foi muito legal. Léo, eu queria pedir para você fazer o convite para o pessoal daqui do Norte, né, dono de restaurante, bar, lanchonete, sorveteria, toda essa turma está na nossa base do sindicato, Sidbares Abrazel, convidar eles para se associar conosco. Sim, eu acho que eu venho falando, toda vez que eu converso com alguém, se alguém me pergunta, eu falo que o grande norte meu, a orientação foi o Sidbares Abrazel. Então, assim, é que eu falo,
são parcerias. Hoje a gente tem uma parceria a nível nacional, a GetNet, é interessantíssimo. E eu falo que a diferença de taxa em relação aos concorrentes já justifica você ser um associado mensalista, né? Não adianta você só estar embaixo do guarda-chuva. Você tem que participar. E participando você consegue assistência jurídica, contábil, as comitivas. Usar dos benefícios, né? Usar não só dos benefícios, mas, por exemplo, participar de uma comitiva. Agora a gente está com a comitiva da FISPAL, você falou muito bem. A FISPAL é a maior feira do Brasil, acontece em São Paulo. E aí o associado Sindbase da Brasil Espírito Santo, junto com o Sebrae, vai fazer uma comitiva. Nós já fomos em quantas, né? Sim. Então, é mais uma oportunidade. Eu, inclusive, dessa vez eu não estou indo na comitiva do Sindbase da Brasil. Eu estou indo com a esposa particular, porque eu falei, eu quero abrir 2 vagas. Nós abrimos 2 vagas na comitiva do Sindbase, para que, de repente, a região de São Mateus, que está entrando agora, consiga participar. Eu vou ficar muito feliz em encontrar com vocês no Sindbase aqui do Espírito Santo e lá na Brasil. Lá em São Paulo. Vamos estar a galera de São Mateus lá. Bacana demais. Isso aí. Léo, então, meu irmão, te agradecer. Pô, legal demais. Eu que agradeço. Você ter aqui, cara. Legal demais estar aqui em São Mateus. Espero que esse evento aconteça mais vezes, e não só aqui no Petisco, que ele possa, o segundo, acontecer em outro restaurante, de um outro parceiro que vai se associar hoje à noite aí. A gente já conta com alguns associados aqui, que já são parceiros, a gente já vem conversando, e que a gente quer ampliar essa aí, juntos somos mais fortes. Ah, isso aí, obrigado demais. Bom, Sindbase visita vocês, cara. Estamos aí pelo norte, não só, pelo estado inteiro, na verdade. Vamos fazer mais aqui em Guriri e mais pelo norte, pelo todo o estado que a gente tem rodado. Pessoal, muito obrigado. Mais um Resenha de Bar, muito bacana aqui, conversando num lugar agradabilíssimo. Juntos somos mais fortes, é o que eu Sim, falo. sem dúvida. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima Resenha de Bar. Forte abraço.